Rafael, eu sou do grupo de Amália, Emily e Isabela. Eu vou falar um pouco sobre o texto Quem Disse que a Vida Tem Razão. Eu lendo esse texto, em meu ver, isso fala muito sobre como a vida é, sabe? Que a vida não é um mar de rosas e que devemos encará-la do jeito que ela vem na telha. No caso, devemos encarar nosso destino. E acho certo isso. E que devemos priorizar a razão. E esse pensamento desse texto, ele lembra muito o pensamento daquele filósofo, o Nietzsche. Eu não sei se a pronúncia está correta, mas ele acreditava que a vida ela não desenvolve-se de maneira ordenada, tipo, de um jeito certinho. Ela vai mudando, tipo, de acordo com nossas escolhas e que ela não tem objetivo nenhuma finalidade. Ela ela apresenta uma casa com toda, ela apresenta uma casa com toda a sua força e uma trágica realidade. Às vezes, diante do momento, ela apresenta dor, sofrimento, mas em outros alegria, paixão, felicidade, sabe? E ele combate a ideia ele combate a ideia de um mundo concreto. Ele não acreditava desse mundo certinho que, sabe? E que, tipo, ele tem uma bela filosofia de vida. E que admiro muito ele. Bom dia, meu nome é Amália e vou falar da crítica de Nietzsche ao nacionalismo. Bom, para Nietzsche, a razão era a principal característica do ser humano. Ele acusou o pensamento racional de abandonar a sabedoria instintiva. No caso, a razão tirou uma parte da essência do ser humano. A razão não pode conhecer a parte mais ampla da realidade. O que ele quis dizer é que a razão ela não tem a noção exatamente do que tudo que conhecemos. Então, ela não pode ser totalmente exata. Essa crítica foi iniciada tendo como modelo uma obra, que é o Nascimento da Tragédia. Que para ele, a natureza, o ser humano estava tudo ligado. Sobre Sócrates e a racionalização. Segundo Nietzsche, Sócrates impulsionou o processo de racionalização. Para Sócrates, o erro seria o resultado da ignorância. Então, para Nietzsche, Sócrates ignorou ou negou os aspectos fundamentais da existência. Nessa parte que eu entendi é que Sócrates que quis tanto botar uma razão, um motivo que perdeu um pouco da essência. Então, Nietzsche estava dizendo que ele tirou um pouco dos fundamentos, as primeiras coisas do ser humano. Bom dia, eu sou Emily e vou começar falando sobre Platão e o mundo perfeito. A filosofia que Platão havia seguido era muito parecida com a de Sócrates. Na teoria das formas, ele fala sobre uma realidade que nós só alcançaríamos a partir do pensamento, e nela nós encontraríamos as verdades eternas e imutáveis. A realidade que vemos é uma cópia imperfeita da realidade inteligível, como ele chamou. Assim, Platão teria tentado eliminar da vida os erros e a morte, já que nas suas ideias o mundo seria perfeito e eterno. Nietzsche lutou contra a racionalização e a negação das fases vividas por nós. Ele acreditava que o pensamento de Sócrates e Platão tinha se desenvolvido junto com a ciência. Agora eu vou falar sobre a crítica ao cristianismo. Nietzsche questionou Platão em relação ao cristianismo, pois ele acreditava que era um tipo de platonismo que trazia reconforto ao povo, já que a realidade era cruel. E essa ideia trazia sentido à existência humana, com um toque de reconforto na ideia de a vida após a morte. Para Nietzsche, o cristianismo se negava à trajetória de vida e à morte. Ele criticava a doutrina cristã, que sempre enfatizava que a felicidade e a imortalidade estariam no outro mundo para quem seguisse os princípios de Jesus. Para Nietzsche, isso significava uma renúncia à vida terrena e concreta. Ele acreditava que era importante assumir os riscos e os erros da vida. Boa tarde, meu nome é Isabela. Bom, eu vou falar sobre a vontade de potência. A vontade de potência seria a energia da existência, a vontade de persistir
de desenvolver e de intensificar a vida. A vontade de potência despertaria no ser humano o desejo de poder e também a necessidade de crescer e expandir-se, vencendo todas as suas resistências. Bom, agora eu vou falar sobre a morte de Deus e o surgimento do super-homem. Para Nietzsche, com a morte de Deus e o fim das explicações sobrenaturais a respeito de sua vida e a realidade terrena, o conjunto de valores desabaria. E também para Nietzsche, o homem deve ser livre para criar suas próprias representações. Aquele que conseguia ser livre e viver de acordo com suas próprias representações estaria além do bem e do mal. E, por fim, e não menos importante, para Nietzsche, o conceito de super-homem consiste na reformulação do conceito dos valores que há muito tempo foi imposto pelas culturas religiosas cristãs e judaicas. Foi isso.